Meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para um videozinho aqui bem legal, tá? Não vou ficar falando de retórica, não vou ficar falando de marxismo, não vou ficar falando de porcaria nenhuma do tipo, tá bom? Vou falar sobre um assunto bem interessante, que é o que eu andei lendo sobre como ser um cientista de dados. Não se esqueçam que eu não sou cientista de dados, eu trabalho na parte de análise de dados, tá bom? E o que eu sei é nesses, vamos dizer assim, nesses quase 2 anos ininterruptos de estudo. Tá? Não ininterruptos assim, né? Quase ininterruptos, mas eu estou estudando bastante de lá até aqui, principalmente a parte matemática, tá? Então eu não estou tanto na parte de programação, parte programática eu estou mais agora, mas a parte programática, a parte matemática eu estou estudando bastante. Então se você quiser ver de alguém que já é um cientista de dados, não sou eu, né? Eu só vou falar em cima dos meus estudos, em cima das minhas leituras. Atualmente, né, já faz um tempinho, eu assinei o Medium, né? Então o site medium.com, então não é uma pessoa que se comunica com os mortos, é, é o site mesmo, né? E lá tem muitas pessoas que já estão na área já faz tempo e elas falam sobre as experiências delas. O que eu andei lendo bastante é principalmente Terry Sichin. Aí você pode me perguntar, Zuruba, por que que você não procura cientistas de dados brasileiros? Eu te respondo porque eu sou da época que não tinha nada em português. Então é uma questão de costume mesmo. Né? Eu não estou falando que não tenha cientista de dados brasileiros, não estou relegando o cientista de dados brasileiros, é que eu já tenho tanto costume em procurar coisa em inglês, tá? Então por isso que eu nem fico vendo muita coisa em português. Então, se vocês tiverem alguém ao qual vocês possam me recomendar, né? Teve outro rapaz que até me recomendou um que é para poder entrevistar, inclusive eu tenho que entrar em contato com ele, né? Mas se entrar em contato não, se recomendarem, eu fico feliz, tá bom? Então, entre várias coisas que essas pessoas falaram, né, entre quais são as experiências delas, né, quais são as coisas, vamos dizer assim, que elas recomendam, eu separei algumas, beleza? E a primeira delas é a habilidade de comunicação. Pode ser que você não seja uma pessoa que vá se comunicar no público, então você não vai entrar num palanque ou você vai entrar no meio do Discord para poder ficar explicando para as pessoas, né? Ou seja, na fala, mas de qualquer jeito você vai ter que explicar aquilo na parte escrita, principalmente para pessoas às quais não têm o menor conhecimento daquilo qual você tem. As pessoas não são obrigadas a saberem de estatística, as pessoas não são obrigadas a saberem de machine learning, né? Mas você é obrigado ou obrigada a comunicar aquilo que você descobriu, aquilo que você estudou. Então, habilidades de comunicação são boas. É algo praticamente essencial pelo que eu li. Então, como que você poderia melhorar isso? Não só para a parte de ciência de dados, mas a parte de comunicação é uma parte muito boa. Então, como? Escrever melhor, se comunicar melhor, deixar de falar nós bebe, nós bebe. Não estou falando o tempo inteiro. Você ser uma pessoa que fala corretamente o tempo inteiro. Não. Você pode falar zoadinho entre as pessoas as quais você conhece, só que na hora que você for se comunicar com alguém o qual não te conhece, principalmente na parte escrita, quanto mais clara for a sua escrita, melhor, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso, principalmente com as pessoas que ficam escrevendo muito pela internet, né? Então, manda mensagens no WhatsApp, escreve rápido no Facebook. Muitas das vezes, uma vírgula fora do lugar já muda toda a comunicação daquilo que você está querendo dizer, já muda o contexto daquilo que você está querendo falar, tá bom? Então, melhorar suas habilidades de comunicação é uma boa coisa. Tanto que vocês podem ver que, por exemplo, ou, às vezes eu tenho essa mania verbal e é uma das coisas das quais eu tenho que melhorar, tá bom? Outra coisa que é muito importante, pelo que falaram, eu estou vendo aqui porque eu estou com a minha cola, é a estatística. Você entender estatística é uma coisa praticamente fundamental. E eu não estou falando estatística no sentido de, eu sei tirar uma média. Eu sei o que é uma mediana, né? Não só isso. Estamos falando, por exemplo, de testes estatísticos, testes inferenciais, por exemplo, você saber um teste Q quadrado e muitas coisas que eu ainda só sei por cima, né? Eu estou estudando bastante, inclusive tem muitos vídeos meus agora, só estou fazendo praticamente só de estatística, né? Para poder ter esse conhecimento mínimo
ao qual é necessário para poder ter, para você entrar na parte de ciência de dados. Não só na parte de ciência de dados, eu acho que na vida em geral isso é algo bom, mas tanto na parte de programação quanto na parte de análise de dados, a partir do momento que você sai de uma função mais operacional e você entra numa parte mais analítica, você ter um mínimo de conhecimento de estatística é algo bom. Pode ser que você precise somente do nível média, mediana, tá? Mas pode ser que mais para frente você comece a trabalhar com permutações e afins e aí ou a estatística começa a pegar pesado. Se você chegar na parte de ciência de dados, com toda certeza você vai ter que fazer teste de inferências e afins, tá bom? Intervalo de confiança, essas coisas do tipo vão ser necessárias para você entender, tá bom? Então, não fuja da estatística. Estatística é bom para você entender, tá bom? Então, outra coisa que é bem importante, uma das coisas que eu li, inclusive, não só de um, eu li de várias pessoas que escrevem por lá, que é conhecimento da área que irá atuar. Então, assim, digamos que você é formado em engenharia ambiental e você trabalha, por exemplo, onde eu trabalhei, que lá no IPT tem bastante, você é uma pessoa que é formado e você entende, por exemplo, de papel, árvore, papel e afins. Pode ser que você também trabalhe na parte de engenharia predial, por exemplo, estrutural. Pode ser que você trabalhe, você seja um jornalista, você seja uma engenheira, uma química, seja lá o que for, você vai ter um determinado conhecimento sobre aquela área a qual você está. E esse conhecimento de área, esse conhecimento de negócio, que é muito importante na área de ciência de dados, de acordo com as pessoas às quais eu estou lendo. Por quê? Porque aí você não só vai saber ficar tirando média, mediana e afins, você vai saber quais são os comportamentos, aquelas coisas que você precisa de certa subjetividade para você poder entender. Não que você não tenha um comportamento, como por exemplo, digamos que você esteja fazendo uma análise das pessoas que vão para Santos. Santos é uma praia, uma cidade daqui do estado de São Paulo. Ah, quando é que aumenta, por exemplo, o pico de energia de lá? Digamos que você nunca viu a cidade de Santos, isso eu estou falando de antigamente, né? Estamos falando de 2021 agora, mas eu estou falando de antigamente, sei lá, 1990 e pouco, 2000, né? 2000 e acho que até 2010 ainda rolava isso. Você via que, por exemplo, quando chegava a determinada data, junho, julho, você tinha queda de energia direto na cidade. Aí você vai analisando, aí você vê lá os picos, pum, cai. Aí você tem um pico de energia, pá, cai. Vai um pico de energia, tum, cai. Se você não entender do contexto da cidade, né, se você não entender, por exemplo, da área, se você não entender, se você não for uma pessoa que, digamos, trabalhe na área de energia elétrica, você trabalhou na parte de energia elétrica e você sabe que quando chega na época de férias, você tem muita gente que desce para o litoral e graças a isso utiliza muita energia elétrica e com o pico de energia elétrica tem vários blackouts na cidade. Por exemplo, às vezes você tendo vivência na cidade, às vezes você tendo vivência em uma determinada área de trabalho, você trabalha na área de gastronomia, você trabalha na parte de engenharia química, você trabalha na parte de engenharia de materiais, por exemplo, até mesmo se você trabalhar, vou dar um bom exemplo, lixeiro. Digamos que você trabalhe, você estudou para isso, agora você está trabalhando na área de ciência de dados para uma empresa que presta serviços para um determinado município. E você queira saber dali, digamos que você tenha acesso a isso, quais são os tipos de lixos que você tem ali em determinado lugar. E pode ser que você consiga tirar, por exemplo, você consiga saber quais são os vidros, quais são os plásticos, quais são os materiais químicos, quais são os materiais tóxicos. Estou inventando coisa aqui, tá? E você consiga saber, por exemplo, que tem um determinado componente, um determinado reativo que você analisa na central de tratamento da Sabesp, por exemplo, que é o que tem aqui, e você começa a notar que você vendo em cima das análises químicas dali, tem um determinado reativo, um componente químico que está começando a exalar dali, seja alguma coisa que seja inodoro ou não, né? Pode ser que tenha cheiro, seja fedido pra caramba ou nem tanto. E a partir daí você vai começar a buscar da onde que começou a vir
esse produto químico veio a partir de determinada data. Onde que teve aquela determinada data? Ah, na data X a gente vê que está vindo, está começando a vir de, sei lá, está vindo do norte de São Paulo. Aí você vai fazer o levantamento dali do norte de São Paulo, a partir dali você vê que foi inaugurada uma determinada fábrica e essa fábrica, graças a um reagente químico dela, lança isso daí no esgoto e quando você vê, na verdade, essa empresa ela não deveria estar fazendo, ela deveria estar fazendo determinado tratamento do esgoto e quando na verdade não está. Então veja que assim, talvez você tendo recolhido lixo ali daquele lugar, na época que você era um gari, você saiba da sua cabeça, você fala assim, meu, tipo, para determinado lixo daquele ambiente, digamos que, sei lá, você recolheu lixo aqui em São Paulo e você recolheu lixo na região norte do município de São Paulo, né? A gente está trocando de municípios, mas enfim, você sabe que o lixo de uma área residencial daqui de Guarulhos tem X componentes. Então é caixa de TV, é aparelho velho, né? É coisa de cozinha. E de repente, quando você foi para aquele outro lugar, você vê que numa área residencial, por exemplo, é diferente de uma área industrial, de um lixo de uma área comercial, por exemplo. Né? E graças a essa vivência, digamos assim, você consegue fazer determinadas análises dos caminhões de lixo que estão chegando no lugar da central de tratamento. Eu estou inventando? Estou, mas eu estou dando um exemplo de determinados conhecimentos que você pode ter, que mesmo você não sendo exatamente da área já de programação, da área de análises, você pode ter determinadas vivências e ter determinados conhecimentos daquele ambiente ao qual você vai estar trabalhando, tá bom? E uma coisa que eu acho bem importante, isso eu vou colocar um a mais aqui. Muitas das pessoas eu via, não só, aí eu incluo brasileiros também, eu incluo programadores e afins, eles dizem, para você trabalhar na área de programação, você não necessariamente necessita de uma formação. Concordo com isso. Para você trabalhar na parte de machine learning, não necessariamente você tem que ter uma formação. Ainda concordo, dependendo do que for. Para você trabalhar na área de ciência da computação, ciência da computação não, você ser um cientista de dados, não necessariamente você tem que ter um diploma, uma formação. Os pesos do não necessariamente se invertem um pouco quando você está falando de cientista de dados. Pelo que eu vi, as pessoas que entrevistam, não só as pessoas que trabalham com isso, as pessoas que entrevistam outros cientistas de dados, você ter uma determinada formação é um auxílio. Porque a partir do momento que você está vendo que a pessoa ela já tem um conhecimento naquela determinada área, aquilo que eu disse, o exemplo do lixeiro e afins, já ajuda. Então, a pessoa vai começar a entrar na área de, sei lá, de análises de papel, por exemplo, né? E a pessoa é formada em quê? A pessoa é formada em economia. Ela não necessariamente, como que é a frase que eu poderia usar? Ela não necessariamente seja burra, não tenha conhecimento algum daquela área. Então, ela formou economia, então ela nunca vai entender de papel. Não é isso. O que eu estou dizendo é, você tem uma determinada formação, vamos dizer que você seja engenheiro químico, é muito mais fácil, a grosso modo, entender sobre qual que é a composição química de um papel do que um economista. Mesmo o engenheiro químico e o economista, eles têm do mesmo conhecimento de programação. O engenheiro químico ele vai ter muito mais conhecimento, a grosso modo, como eu disse, né, para poder entender determinados pontos que um economista talvez não entendesse. Tá? Então, pode ser que na programação realmente não tenha, né? Pode ser que talvez em ciência, em machine learning, talvez você não precise tanto, mas quando a gente está falando de ciência de dados, sim, ajuda você ter um diploma de acordo com essas pessoas, tá bom? E o mais interessante, e uma coisa que eu acho bem legal, é que muitas pessoas, não digo todas, mas boa parte dos que eu vejo, que fala assim, você não precisa de diploma, tá lá, PhD. Pode ser sim, que eles viram que realmente para você programar não precisa de um diploma, né? Mas, né, sempre tem, a maioria das vezes a pessoa já está formada nisso. Enfim, né, é um comentário meio besta que eu faço. Pode ser sim, que a pessoa simplesmente se formou e falou, nossa, eu não aprendi nada para minha programação para poder fazer isso. Né? Mas falar que não necessariamente você não precisa de uma formação, o não precisa, né? Não é nem
Talvez você não precise, não necessariamente você precise, mas você não precisa, né? É meio estranho. Enfim, né? Eu acho que uma formação, mesmo técnica, eu acho necessário sim, tá bom? Conhecimento de programação, eu acho que eu nem preciso falar, né? Seja uma linguagem de programação ao qual você vai tratar esses dados, então você vai chegar no final, digamos um Python, um R, ao qual você já tem determinadas bibliotecas para poder te ajudar, um scikit-learn, por exemplo. O R eu não lembro muita coisa, então desculpa, tá? E uma linguagem de seleção de dados, por exemplo, um SQL é muito bom você saber, né? Talvez você saber um Spark da vida, você saber ferramentas de Big Data, já começa a ajudar bastante, tá bom? Uma outra coisa que é bem interessante, um comentário que eu vi em uma das coisas do Medium, que fala assim, estatística é importante sim, porque, por exemplo, uma regressão linear ele é um modelo estatístico. Então, você entender estatística, você vai poder entender muito mais aquilo que você está fazendo. Só voltando pelo comentário, tá bom? Seleção e limpeza de dados é muito interessante, porque pelo que eu vi, boa parte do que você vai estar trabalhando, eu não digo nem exatamente ciência de dados, até mesmo quando você está trabalhando só na parte de análise de dados. Muitas das vezes os dados aos quais você tem não prestam. Não que não prestam, eles estão num formato errado. Eles estão num formato ao qual você tem que limpar, você vai ter que tirar dados que estão vazios. Né? Quer ver um bom exemplo que eu vou dar hoje? Uma colega de trabalho, ela estava precisando fazer uma análise, ela não tem muito conhecimento em Excel, ela me pediu ajuda. Ela precisava fazer, por exemplo, qual que é a quantidade única de determinadas lojas que venderam determinado produto. Então, digamos que você tenha, sei lá, tipo no dia de hoje, a loja A vendeu o produto A, vendeu o produto B, vendeu o produto C, vendeu o produto D. Beleza. Só que assim, você tem a mesma loja, ela vendeu 4 coisas. Como é que eu faço para poder saber quantas lojas venderam, não quanto que cada loja vendeu? Então, você tem jeitos diferentes de você fazer uma análise. Os dados que estavam na planilha, em si, eles não estavam errados. Mas para você poder fazer esse tipo de análise no Excel, por exemplo, é um pouco diferente do que você simplesmente só fosse fazer, por exemplo, um select distinct num SQL Server, por exemplo. Então, além de você se virar com a ferramenta que você tem que ter ideia de como é que você vai fazer determinadas limpezas, como é que você vai fazer determinadas estruturas de dados para você poder fazer as suas análises e seus modelos. Modelo matemático, modelo de machine learning, não dá para você simplesmente só pegar qualquer dado e jogar lá e beleza, o Python, o scikit-learn, seja lá o que for, te resolve. Não é necessariamente assim. Em muitos modelos, principalmente esses modelos aos quais a gente vê em aula, por exemplo, né, é fácil, tem, sei lá, 50 linhas, 100 linhas, 1000 linhas. Agora eu quero ver quando você for pegar, por exemplo, 30 GB de dados para você poder fazer uma análise. Né? Então, você ter uma ideia de como que você faz essa seleção e limpeza de dados é muito importante, tá bom? A análise de dados, inclusive, ela é muito importante também, porque, afinal de contas, muitas das vezes você vai ter que analisar aquelas informações. Pelo que eu estava vendo também, boa parte do trabalho de um cientista de dados é analisar as coisas. E muitas das vezes também, você pode estar fazendo determinado cargo, fazendo determinada função e não estar naquele determinado cargo. Às vezes você é cientista de dados e você trabalha muito mais na parte de análise, né? E vice-versa. Quando você vê, você está lá, tipo, você é analista de dados e você está fazendo um paper de 5 páginas de um determinado comportamento e você utilizando de 200 modelos matemáticos. Tá bom? Então, você tem que tomar cuidado com isso, beleza? Análise de dados é muito importante. A parte que ajuda é você ter vivência naquele ambiente ao qual você está, tá bom? Isso ajuda muito mais. Ajuda na parte de análise de dados, tá bom? Álgebra linear é muito importante também, para você poder entender principalmente os modelos de machine learning. Cálculo ajuda, sabe? Ajuda bastante, principalmente se você for trabalhar na parte, se você for entrar mais na parte matemática, tá bom? Cálculo ajuda bastante. E por último, mas não menos importante, mas por último realmente, tá bom? Tá Machine Learning. Machine Learning vai ser a cereja do bolo para poder te ajudar, principalmente a trabalhar com coisas aos quais você não consegue trabalhar, por exemplo, no Excel. Você não consegue fazer uma média, por exemplo. Você vê padrões diferentes em determinadas informações,
você conseguir fazer um modelo para você poder fazer análise de sentimento no Twitter. Exemplo, você trabalha numa determinada empresa, você trabalha na parte de comunicação da empresa e ela quer saber, por exemplo, como é que as pessoas estão tweetando, falando no Facebook dela, qual é o sentimento que cada uma delas tem, né? A não ser que você trabalhe diretamente com isso, pelo que eu andei lendo, boa parte do tempo você vai estar mais limpando o dado do que, por exemplo, fazendo um modelo de machine learning. E muitas das vezes você vai conseguir resolver as coisas num Excel da vida. Por exemplo, como diria o ilustríssimo João, né? O cara mais ferrado que eu já vi de programação. Beijo, João. Às vezes você usa a bazuca para matar mosca. Você poderia estar utilizando algo muito mais simples, mas você está querendo fazer 400 modelos e pegando, sei lá, putz, KNN não funciona mais, agora eu vou ter que pegar um outro modelo de classificação, né, que utiliza da parte métrica do universo para poder chegar. Não precisa, tá bom? Inclusive, né, como eu disse, você tendo conhecimentos matemáticos, muitas das vezes você consegue fazer numa fórmula, ao qual você mesmo digita num Python ou num Excel da vida, tá bom? Ou em outras ferramentas, Power BI, seja lá o que for. Beleza? É isso. Falei bastante, não queria falar tanto, mas cheguei a 21 minutos, tá bom? Espero que vocês estejam gostando tanto dos vídeos que eu estou fazendo, né, do conteúdo que eu estou montando. Eu espero que isso não são dicas, tá bom? São mais coisas que eu andei lendo, não chega a ser dica, porque a única dica que eu tenho é estudar, só, né? Não tenho o que fazer. E é um estudo de no mínimo 2 anos, tá? Eu estou chegando no segundo ano ainda, tudo bem que eu não estou estudando certo, estou estudando outras coisas, né? Estou estudando principalmente a parte matemática, porque eu acho que a parte programática em si é fácil. A não ser em grandes modelos, a não ser em grandes sistemas, mas você montar um modelinho, sei lá, de regressão, de um modelo de rede neural, por exemplo, é muito fácil. Você vê qualquer tutorial. Você entender o que você está fazendo é muito mais difícil. Beleza? É isso. Beleza? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.